O Estrelando está começando e meu entrevistado no bloco Astros e Estrelas já está aqui, é Leandro Heck. Nós vamos falar sobre leitura facial, ou seja, o chamado de fisiognomonia. Você sabe o que é isso? A matéria está bastante interessante. Logo depois tem Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Meu convidado é do signo de Virgem, tem ascendente em Leão e a lua no signo de Libra. Ele é doutor em medicina oriental, grão-mestre em artes marciais e desde os 5 anos de idade ele vive no mundo das artes marciais. Ele teve seu primeiro contato com a linguagem da face taoísta, fisiognomonia e os mais diversos conhecimentos sobre a espiritualidade e técnicas de cura taoísta. Ele ministra cursos no Brasil e também no exterior. Nós vamos falar sobre leitura facial. A leitura facial é a arte de conhecer o caráter dos homens pelas feições do corpo e não só da face. O nome dele é Leandro Heck. Leandro, muito obrigado. É um prazer, o prazer é meu em estar aqui, Jorge, no programa. Aí é um prazer, os ouvintes não, né? Os telespectadores. E vamos ver se a gente consegue esclarecer bem aí um pouco sobre a fisiognomonia, entender onde isso começou, como que isso atua. Pois é, né? isso eu quero saber. De onde surgiu? Como surgiu? Que época tem? Tá, existem várias linhas de pensamentos, né? E cada um defende que nasceu em um lugar, né? Como sempre, né? Mas é um estudo milenar. No taoísmo, que é a minha área, vamos por aí mais de 5.000 anos, tá? Tem mais também, de 5.000 anos. Isso, tem a linha egípcia também, que também é nessa faixa de 5.000 anos, então depende, cada um defende que um é mais velho que o outro, mas o objetivo não é quem nasceu primeiro, né? O objetivo são os benefícios que ele traz pra gente, como a gente utilizar isso com sabedoria, né? Esse que é importante. Então, eu queria saber a princípio, para que serve? Tá. Para que serve o saber da leitura facial? Muito bem. Isso é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque eu vejo que a maioria das pessoas, eles buscam a leitura facial, que no taoísmo é chamado de Mianxian, né? Linguagem do rosto, leitura facial, leitura de rosto, não importa como, para ler as pessoas, né? Só que quando meu mestre me ensinou, a primeira coisa que ele falou foi assim, vou até falar nos termos assim meio puxado por oriental, tá? Vou fingir que era ele. Tá bem. Leandro, esse que eu vou ensinar agora é para você olhar para você, não invadir as pessoas e julgar. Então foi a primeira coisa que ele falou. Por quê? Porque quanto mais conhecimento nós temos, às vezes o nosso ego sobe. E aí eu começo a querer olhar para as pessoas e já começo a taxar, você é assim, assim, assim. E será que a pessoa te deu autorização de você olhar como no verdade rosto absoluta, dela? né? Exatamente, ainda mais como uma verdade absoluta, né? E então não é esse o verdadeiro objetivo. Tudo bem que hoje se utiliza em RH, se utiliza em visagismo, usa muito, mas o visagismo já é uma área interessante. Por quê? Porque ele vai usar essa leitura para gerar uma transformação que vai afetar todo o seu cosmo. Que cosmo é esse? Todo o seu organismo, todo o seu corpo, né? Então, a linguagem da face ela tem várias funções. Para que utilizar, então? Eu utilizo para o meu crescimento interno, para descobrir os meus lados negativos e as minhas potencialidades e trabalhar em cima disso, né? Ou melhor, trazer para o meu consciente aquilo que eu não percebo que tem de negativo, né? Porque isso só de avaliar, por exemplo, os olhos, o nariz e a boca, você já tem essa interpretação. Avaliando todo o cosmo, né? Porque por isso que hoje, eu não gosto nem muito de falar fisiognomonia, além de ser um termo que é o que vendeu e tal. Mas quando as pessoas pensam em fisiognomonia do jeito que as pessoas colocam, eles falam muito em leitura fixa, né? O que é uma leitura fixa? A leitura fixa é exatamente isso, eu olhar para a sobrancelha e já falar, você é assim, assim, assim por causa da sobrancelha. Pronto, você tem 90% de chance de errar, né? Olhou para a orelha e fala por causa da orelha. Não, você tem que avaliar todo o cosmo, todo o conteúdo. É uma leitura mesmo, corporal, né? não é uma leitura Exatamente. somente facial. Eu posso utilizar a face como que já vai me dar muita informação, mas o Mianxian, ele vê todo o organismo, né? Todo o corpo. Então vamos lá, uma pergunta mais específica. O que se pode saber? Você faz uma leitura facial e corporal para trabalhar o comportamento, as características de personalidade ou mesmo saúde? Tudo, né?
tanto os seus aspectos psicológicos, como as suas tendências, né, as várias tendências, os seus pontos positivos e negativos e a sua saúde também, o que está afetando, o que mais está influenciando em você. Né? Tanto é que eles dividem não só o rosto como o corpo em 5 elementos. Né? Então nós temos os 5 elementos, tanto corporais como faciais. Então cada tipo de rosto, cada formato de rosto é representado por um elemento. E cada elemento tem várias características, né? Positivas e negativas. Virtudes que você traz, que aquele elemento traz, e os lados negativos que eles são potencializados com a nossa consciência adquirida no decorrer da vida, né? Tudo aquele aprendizado e local que eu vivi, todo o contexto que eu vivo vai gerando uma consciência adquirida, que pode despertar o meu negativo, ou eu posso estar em paz vibrando nas minhas virtudes. Então, você detectando essa questão da saúde, da enfermidade, você pode mudar. Esse é o objetivo. Esse é o Mas objetivo. a gente vai deixar para o segundo bloco, porque tem uma pergunta interessante. Legal. Não saia daí, já já estamos de volta. O Espaço Sicom, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Leandro Reck. Nós estamos falando sobre leitura facial, fisiognomonia. Correto, Leandro? Correto. Lembrando que essa peça maravilhosa aqui atrás é da Chiron Design. É um mapa astrológico, né? Praticamente é uma mecânica celeste total aí. Eu quero saber uma questão, Leandro. Quando você detecta, né? É possível mudar? Sim, com certeza. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu sou, dos meus aspectos negativos... Então o objetivo dessa arte da leitura facial é fazer a mudança? Exatamente. Veja bem, uma leitura de rosto ou de corpo sem eu dar o remédio, ela não tem sentido. Sim. Né? Vira só julgamento. Eu posso levantar problema, julgá-lo e não te dar saídas para ele. E aí, qual a solução? Então Entendi. não serviu de nada. Né? Agora, quando eu identifico as tendências, né? Então vamos lá, voltar à madeira para a gente entender isso. Um rosto madeira. Tendência principal. Pela parte inferior ser fina e a parte superior ser mais larga, mostra que é uma pessoa muito criativa, então vem muitas ideias. A mente está sempre em ação. Posso traduzir como o pequeno mundo de Bob, acontecendo na sua mente. Entendi. Né? Ideias atrás de ideias. Mas é muito comum nas pessoas com esse tipo de rosto madeira o quê? Ter muitas ideias, mas não conseguir realizar as ideias. Então elas começam e param, começa uma, para. Por quê? Porque quando ela começou, já veio uma outra, ela troca aquela por outra. Então você está chamando a ideia da parte mental a de cima e a de baixo seria o queixo? Ação. A ação? Isso. Então vamos começar por partes, que essa é uma parte, esse é um quadro interessante. Por exemplo, se você avaliar os olhos de uma pessoa, você pode, através dos olhos, o que nós podemos ter de interpretação, vamos dizer assim? Várias interpretações. As pessoas com olhos mais claros têm uma tendência, veja bem, eu não posso já ser assertivo o que é, tá? Eu tenho que olhar todo o cosmos, mas já gera uma tendência de pessoas mais iradas, né? Que explodem com mais facilidade. Então os olhos mais claros têm essa tendência, tá? Mas tem olhos caídos, olhos para cima, sim, né? Sim. Então você vai olhar a outra parte. Então se o olho é caidinho, são pessoas que tudo que ela vê no mundo é difícil. Nossa, tudo é difícil para mim, né? Se os olhos é para cima, essa pessoa já vê o mundo com o prazer do mundo, né? Tudo é bom, isso, com otimismo, né? Olhos grandes. Olhos grandes, sou curioso, eu quero ver tudo. Né? Olhos pequenos, eu tenho mais foco, sou mais centrado, né? Observador. Né? E assim vai. Sobrancelhas, o que significa? Sobrancelha é a sua energia, né? A sua vitalidade.
Isso. Então, a sobrancelha ela pode ser alta, a sobrancelha ela pode ser baixa, a sobrancelha pode ser reta, pode ser apontada para cima, né? Então, como ela representa a sua energia, a sua vitalidade, toda sobrancelha que começa lá grossa e termina fininha, o que está me mostrando de informação? Olha como é bem óbvio. Eu tenho aquela energia para começar as coisas, mas a energia vai acabando e às vezes eu não finalizo as coisas. Então, olha só, se eu tenho uma sobrancelha nesse tipo e mais um rosto madeira, são duas tendências de uma pessoa que vive, que começa as coisas e não tem energia para finalizar. E a mulher que faz a sobrancelha? Se ela tem uma sobrancelha dessa, como você está falando, é larga e depois vai afinando, e ela faz a sobrancelha e deixa tudo retinho, ela muda alguma coisa? E afeta a tendência dela. Mas é algo consciente ou inconsciente? Inconsciente porque ela não sabe disso, mas o consciente não tá presente, é bem inconsciente mesmo. Mas existe uma informação, você quer ver? Como é que eu posso comprovar isso para ficar claro que existe? Porque parece uma fantasia o que nós estamos falando, né? Às vezes sim, porque assim, é só eu fazer a sobrancelha que eu mudo coisas na minha vida. Isso. E realmente, se você pesquisar, nós temos uma pesquisa que nós estamos fazendo de campo, percebendo sobrancelhas, olhos e várias coisas, cabelos, e percebendo realmente as mudanças que isso faz. Mas vamos entender uma coisa, tudo no nosso corpo tem uma memória celular. Tá? Então uma pessoa que é muito preocupada, pensativa, qual que é a tendência dela? Não é ficar... franzir a testa e pensar? Ou seja, então todos os músculos dessa região da testa responsáveis por esse movimento têm uma informação lá que quando ele está em contração, eu estou pensando. Uma pessoa irada contrai o piramidal, né? Então tem uma informação ali. Então se essa informação está aqui, toda vez que eu faço esse movimento, lá dentro está entendendo o que eu estou querendo dizer. E a sobrancelha, todo o corpo tem essas informações armazenadas. Cada movimento que você faz tem uma informação armazenada. E você pode ir no mundo todo. Toda pessoa, quando fica com raiva, é a mesma coisa. Toda pessoa, quando fica assustada, a sobrancelha fica arredondada. Isso não é aqui ou no Japão diferente. Qualquer lugar do mundo, essa informação está dentro da gente. Tá? Então, ela existe. Quando eu mudo um tipo de sobrancelha que nasceu por causa de uma informação, eu estou enviando uma outra informação para o inconsciente que eu não quero mais aquela situação. Então, é comum que tenha mudanças. Né? Para alguns mais sutis, para outros mais significativas. Leandro, o assunto está muito interessante. Vamos fazer um segundo programa, porque eu ainda tenho algumas imagens para mostrar, para que ele faça alguma avaliação. Para fazer avaliações, né? Opa, tá bem? Vamos que Topa vamos. fazer um programa? Vamos então tá lá. bem. Então fica aí. Não saia daí, a gente volta já já. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove, no dia 6 de outubro, o curso Síndico Profissional. É direcionado a todos que queiram exercer a função de síndico. Informações 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 20 de setembro, o Poder das Cores na sua vida, com a terapeuta Cristina Cairo. No dia 24 de setembro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações 3284-9714. O Sinastro promove o 2º Congresso Internacional de Astrologia Online. O tema Além Fronteiras, de 12 a 20 de setembro. É online e gratuito. Para participar, informe-se no site sinastro.com.br. O SINAGE, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove o 17º Simpósio Nacional e o 8º Simpósio Internacional de Astrologia, dias 24 e 25 de outubro. Informações 21 2213 0972. O programa Estrelando de hoje está terminando. O que é mais interessante é que o gato subiu agora no colo dele, bem no final do programa. Mas a mensagem justamente fica com o Leandro Reck, o meu convidado de hoje. Opa, então vamos lá. Bom, a mensagem é a seguinte, né? Utilize esses conhecimentos com sabedoria, não para julgar as pessoas. Porque quando nós julgamos as pessoas, nós estamos o quê? Potencializando o nosso ego, potencializando todos os aspectos negativos que levam a gente a patologias. Então, use isso para o seu crescimento interno, para começar a olhar para dentro de você. Que esse é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria. Belo recado, belo recado. Muito obrigado. Namastê. Uma ótima semana a todos.
Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br.